não vamos perder muito tempo. Mas o objetivo dessa reunião é o quê? Nós vamos levar a Brasília, no dia 24 de agosto, ao Conselho Nacional de Justiça, quais são as propostas que o TRE do Ceará tem para as metas nacionais do Poder Judiciário, do Tribunal da Justiça Eleitoral, para o ano de 2027. A definição de metas do CNJ, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é uma coisa feita de forma unilateral pelo CNJ. Ela é uma coisa feita ouvindo a opinião dos tribunais, ouvindo juízes e ouvindo servidores. Então, nós vamos expor aqui quais são as ideias que nós temos para as metas da Justiça Eleitoral. Essas ideias foram retiradas de uma consulta pública que foi feita a todos os juízes e servidores, ou seja, nós já temos uma ideia do que a gente quer levar a Brasília, e o que nós vamos fazer na presente reunião é basicamente apresentar essas propostas para colher de vocês a concordância ou a discordância com elas, porque nós vamos estar com a palavra franqueada a qualquer colega e nós podemos eventualmente alterar alguma coisa que porventura tenha sido proposta nessa pesquisa que nós fizemos. Conforme o protocolo, eu queria fazer brevemente minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de baixa estatura, que uso óculos, estou com um terno chumbo, né, chumbo cinza escuro e camisa amarela e gravata amarela. Eu estou na sala da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, sentado mais precisamente na cabeceira da mesa. Ao meu lado estão servidores do Tribunal Regional Eleitoral, notadamente as colegas da Assessoria de Planejamento Estratégico, doutora Micheline, doutora Roberta, e nós vamos, de uma forma bem dinâmica, apresentar o que nós já temos de meta, quais são as ideias que nós já temos para serem as metas do TRE, da Justiça Eleitoral, e colher de vocês, através do chat, mediante votação, a concordância ou eventual discordância com essas propostas. Só esclarecendo para vocês. No dia 24 de agosto, teremos uma reunião no CNJ que vai fechar, digamos assim, quais seriam essas metas, e isso para todos os ramos do judiciário, justiça do trabalho, justiça comum, justiça federal, justiça eleitoral, cada ramo do judiciário é dividido de acordo com suas peculiaridades. E a aprovação final dessas metas, ela ocorrerá no Encontro Nacional do Poder Judiciário, que será realizado aqui em Fortaleza nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. Então, agradecendo imensamente a presença de todos os servidores e de todos os magistrados, sem maiores delongas, eu passo a palavra, né, para Michelina, isso que vai expor exatamente quais são as metas já pré-definidas na consulta que nós fizemos aos juízes e servidores, para que seja deliberado eventualmente sobre elas. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Micheline, eu sou servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho os cabelos louros, na altura dos ombros, uso óculos na cor verde e estou sentada na sala da presidência, ao lado dos colegas da Assessoria de Planejamento Estratégico e do Dr. Alisson como juiz auxiliar da presidência e condutor desta reunião. Então, eu vou apresentar aqui os slides, né, com o resultado da consulta pública que foi feita previamente e mostrar o resultado e apresentar a pesquisa interna com as sugestões e propostas de metas da Justiça Eleitoral para o ano de 2027 e, consequentemente, a pesquisa interna, ou enquete, para que os participantes dessa reunião avaliem
os índices de aplicabilidade das metas para o ano de 2027. Então, revisando inicialmente o que foi abordado na consulta pública, que foi realizada entre os dias 13 de maio aos dias 22 de maio, foi abordado quanto à aplicabilidade ou não das metas que são aplicáveis à Justiça Eleitoral em 2026 para 2027. Então, a meta 1 hoje trata de julgar uma quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos de 20 de 12 de 2025 a 19 de 12 de 2026, excluídos suspensos e sobrestados de 20 de 12 de 2025 a 19 de 12 de 2026. A meta 1, ela tem como foco diminuir o estoque do tribunal. Então, na pesquisa ou na consulta pública, foram coletados das respostas do Ceará 139 respondentes. Desses 139 respondentes, 131 respondentes disseram sim pela meta 1 a ser aplicada à Justiça Eleitoral para o ano de 2027. Somente 8 pessoas ou 8 respondentes do Ceará consideraram a não aplicabilidade da meta 1 para a Justiça Eleitoral no ano de 2027. Quanto à meta 2, que fala ou que o foco é da celeridade, né, nos processos mais antigos, foi perguntado se a meta 2, cujo o tema é identificar e julgar até 31 de 12 de 2026, 70% dos processos distribuídos até 31 de 12 de 2024 e 100% dos processos de conhecimento pendentes há 6 anos ou mais, dos 139 respondentes do Ceará, 131 concordaram que a meta 2 deveria ser aplicada nos seus termos à Justiça Eleitoral para o ano de 2027. Somente 8 respondentes disseram não. E desses 8, o motivo pela não aplicação da justiça para a Justiça Eleitoral da meta 2 era necessário para melhorar, alterar o período de referência, ou seja, ou aumentar o período do dia 31 de 12 de 2024, ou alterar o período dos 6 anos ou mais de processos de julgamento dos processos pendentes há 6 anos ou mais. Pronto. Colegas juízes, colegas servidores. Todos nós que trabalhamos no judiciário conhecemos a meta 1 e a meta 2 do CNJ. Essas duas metas são as mais antigas que o CNJ tem. Na realidade, elas vêm se repetindo desde que o CNJ criou o sistema de metas. Tanto é que, coincidentemente, é a meta 1 e a meta 2. A meta 1, como vocês sabem, ela trata de distribuição. É a questão de julgar mais do que o que entrou. E a meta 2 é aquela questão de julgar os processos antigos. Todos vocês já as conhecem. Elas são seguidamente renovadas, ano após ano. Apenas o que é feito? É feita a calibragem, já que o tempo está passando, né? É feita a calibragem com relação à meta 1, ao tempo de ingresso, ao prazo de ingresso dos processos, e com relação à meta 2, ao tempo de tramitação.
Então, não é, de certa forma, uma novidade, é uma coisa que vem se repetindo, e a calibração que é feita para a justiça eleitoral, ela considera muito as nossas peculiaridades, que a gente tem uma maior litigiosidade nos anos eleitorais, né? Então, de 2 em 2 anos, a gente tem um fluxo grande de processos, que depois a gente tem uma tendência a esvaziar com o julgamento, mas a gente tem uma dificuldade de cumprimento dessa meta, principalmente nas questões criminais, né? Que são alguns processos que a gente tem muito problema para julgar no período necessário. Mas a gente vem, né, Micheline, é, seguindo bem, cumprindo bem, não temos tido nenhum problema com essa meta. Eu posso mostrar aqui o painel de metas, como estão nossas metas hoje, no momento. Vou mostrar aqui o painel de metas, nosso painel de metas. Tribunal Regional Eleitoral do Ceará tem um painel de metas que é atualizado a cada dia, né? A meta 1, como é uma meta volátil, é uma meta que a cada dia a entrada dos processos é que define o percentual de cumprimento ou não dessa meta. A meta 1, no ano de 2026, até a presente data, o percentual de cumprimento da meta 1 no nosso tribunal é de 123,58%. Então, hoje, nós estamos atingindo a meta 1, mas essa meta 1, como já disse, é uma meta volátil. Nós vamos ter a entrada de vários processos, que são processos de conhecimento, que são os processos das eleições, principalmente processos de registro de candidatura e processos de representação por propaganda irregular, que são contabilizados na meta 1. A excludente da meta 1 são os processos de prestação de contas, que são as prestações de contas dos candidatos ou partidos que entram muito perto do encerramento do ano e, consequentemente, o Conselho Nacional de Justiça, ele considera que os processos de prestação de contas, tanto de campanha quanto de exercício financeiro, que são distribuídos naquele ano, eles passam a compor a meta 1 do ano subsequente, se eles não forem julgados no ano de distribuição. Então, o que é contabilizado na meta 1, o que será contabilizado na meta 1 de 2027 vão ser os processos que forem distribuídos de prestação de contas nesse ano e que não forem julgados esse ano, eles passam automaticamente a compor a meta 1 de 2027. A meta 2, nós também temos um percentual de cumprimento nos processos distribuídos até 31/12/2024 de 142,63% de cumprimento. E os processos mais antigos, que são distribuídos há 6 anos ou mais, nós hoje estamos atingindo o percentual de 100%. Estamos cumprindo hoje as duas metas. A meta 2, a gente pode dizer com exatidão que o nosso cumprimento é completo. A meta 1, como é volátil, hoje nós estamos cumprindo, mas esse cumprimento ele só é efetivo depois do dia 20 de dezembro de 2026. Pronto. O doutor Alisson está perguntando a nossa proposta. Eu vou apresentar aqui a proposta do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, agora, no mês de junho de 2026, ele publicou a nova resolução
que fala da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para os anos de 2027 a 2032. Nessa resolução, o Conselho Nacional de Justiça, ele já estabelece que é de monitoramento nacional a meta 1 nos seguintes termos: a Justiça Eleitoral deve julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos de 20 de dezembro de 2026 a 19 de dezembro de 2027, excluídos os suspensos e sobrestados no mesmo período, ou, alternativamente, alcançar no máximo 35% de taxa de congestionamento líquida em processo de conhecimento. Então, nós estamos colocando no chat dessa reunião esse enquete. Na opinião de Vossas Excelências, na opinião dos senhores e senhoras servidoras, qual a opinião? Esse texto da Meta 1 deve ser aplicado no ano de 2027 para a Justiça Eleitoral? Sim ou não? Qual será o nosso encaminhamento para o TSE e, consequentemente, para o Conselho Nacional de Justiça? O que é que nós achamos? Aqui nós temos cumprido a meta 1 e, consequentemente, essa alternativa de taxa de congestionamento líquida máxima em 35%, para o TRE do Ceará, essa possibilidade de alternativa é bastante possível e é salutar. O que é a taxa de congestionamento líquida? É justamente a relação entre os processos que estão em tramitação sobre os processos que estão pendentes e baixados num determinado período. No caso, vai ser o período de 2027. Então, a Justiça Eleitoral, ela em anos eleitorais, de eleições gerais, a taxa de congestionamento líquida, ela tende a ser uma taxa de congestionamento líquida menor do que em anos eleitorais que a gente tem eleições municipais. A nossa opinião é pela manutenção da meta 1 nos termos, né, de julgar mais processos do que os distribuídos de 20 de dezembro de 2026 a 19 de dezembro de 2027. Que a gente tem cumprido. Que a gente tem cumprido. Ano a ano. vai ficar no chat? Sim, já está disponível no chat. A gente vai dar quantos minutos, doutor Alisson? Acho que 2 minutos tá bom, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Micheline, mais colegas, doutor Adson, magistrado presente, que é Felipe Moraes, da SOG, da Secretaria de Judiciário. De acordo com essa especificação da meta 1, a meta 1 estaria atingida se atingir ou um ou outro resultado, não é isso? Mesmo que o tribunal não julgue 100% dos processos distribuídos, caso ele atinja uma taxa de condicionamento líquida menor que 35%, ele cumpriria a meta 1. É assim que você entende, Michel?
Excelente, você ouviu minha pergunta? Foi muito baixo, viu? A frequência. Melhor repetir, viu? Deixa eu botar. Vamos passar para a próxima. Enquanto eu vou botar 54, sim. É do meu fone de ouvido aqui, mas a gente está funcionando. Eu vou ligar o meu Quantas fone. pessoas tem na reunião? Então, menos da metade votaram até o momento. Quer falar aqui do meu computador? Estamos em processo de votação no chat, colegas servidores, colegas juízes. Ele já Estamos tem com confirmado que não é. 58 respostas até o momento, mas temos mais de 100 pessoas na sala. Então, muita gente ainda não votou. Eu gostaria que os colegas votassem. Rapidinho. Eu disse, porque esperar, né? Como já vemos, espera a gente molhar o bico. Como é que eu faço para botar esse link aqui no grupo? Esse link de frequência, ele vai ter que botar algum tipo de CPF, alguma coisa? É da EG, não? É dessa casa. Ô, Chico. Então já tem 71 respostas, já está bem caminhado. Já. É esse aqui? O último que eu apaguei. Podemos. Agora a gente vai dar continuidade
Só respondendo aqui no chat as perguntas feitas, nós ainda vamos chegar nas sugestões de metas específicas ou metas administrativas. Nós estamos primeiro com as metas que já existem, né, para verificar qual o entendimento dos índices, e nós vamos passar depois a palavra para sugestões de metas não que não estão aqui no escopo das metas do CNJ. Agora vamos passar para o indicador da meta 2, julgar processos mais antigos. A primeira pesquisa é quanto o percentual dos processos distribuídos até 31/12 de 2025. 70%, julgar 70% dos processos distribuídos até 31/12 de 2025, ou seja, manter o percentual de 2026, ou reduzir para 65% dos processos distribuídos até 31/12 de 2025, ou reduzir para 60% dos processos distribuídos até 31/12 de 2025. Na resolução do CNJ, a meta 2, ela continua sendo obrigatoriamente de monitoramento da estratégia nacional, contudo, a possibilidade de alteração dos percentuais de cumprimento. Para nós, Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, a meta 2, no percentual de 70%, é o percentual que nós consideramos que é alcançável, ou um percentual que para o TRE do Ceará, um percentual seguro. Esse percentual já tinha sido maior, né? Já tinha sido Já 80%. já tinha, exatamente. Então, colegas, servidores, juízes, esse percentual, que hoje é 70%, é julgar 70% dos processos distribuídos até 31/12 de 2025. Esse 70% a gente mantém o mesmo percentual que a gente já vem trabalhando nesse ano 2026. Esse percentual eu me recordo que ele já foi maior, ele era de 80%, aí houve uma redução para 70%. Essa redução, exatamente por considerar algumas situações pontuais de alguns processos que realmente têm um tempo de tramitação maior, principalmente algumas ações penais, que são um pouco mais complexas, algumas ações de AIMES, né, que são mais difíceis, que tem que fazer audiência, às vezes tem um processo que tem que fazer perícia, mas esse percentual dá uma margem ainda de 30%, digamos assim, para esses processos mais complicados, esses processos mais complexos. De forma que a gente tem cumprido esse percentual, a gente entende que ele é adequado e nós entendemos pela manutenção, porque temos trabalhando, a gente tem trabalhado com esse percentual e temos tido sucesso em relação a isso. Não vemos motivo também para alteração. Nós estamos disponibilizando no chat o enquete ou a pesquisa para votação. Nós vamos dar 2 minutos também, doutor Alves? Sim, 2 minutos. 2 minutos.
Já tenho 73 respostas, né? Já tá bom, então. Vamos prosseguir. Bom, votação encerrada. Agradeço a participação de todos. Todos vamos prosseguir agora, né? Próxima meta, né, Michele? Ah, A segunda parte da meta 2 é justamente o julgamento de todos os processos pendentes de julgamento há pelo menos 6 anos ou mais. Então, a meta 2, ela é dividida em duas partes. A primeira parte é o julgamento dos processos antigos, de 2 anos para baixo, que é o que tem um percentual de 70%. que tem um percentual de 70%, e o outro é quanto aos processos mais antigos, que estão pendentes de julgamento há 6 anos ou mais. Então, para 2027, os processos de 6 anos ou mais são os processos distribuídos de 2021 para baixo, e que estão pendentes de julgamento. Manter o percentual ou manter os 6 anos ou mais da meta de 2026, ou reduzir para 5 anos, ou seja, os processos distribuídos de 2022 para baixo que estejam pendentes de julgamento devem ser 100% julgados, ou 4 anos ou mais, ou seja, os processos distribuídos de 2023 para baixo, eles devem ser 100% julgados. O TRE do Ceará, ele tem tido o cumprimento dessa meta 2, na segunda parte, o percentual de 100%. A nossa sugestão é a manutenção dos 6 anos ou mais, como a resolução publicada atualmente do Conselho Nacional de Justiça. Nesse ponto, colegas, como se trata de uma, digamos assim, uma meta que determina o julgamento do processo, sem exceção, né? Então a gente entende que quanto mais tempo, melhor, né? O CNJ propõe 6 anos porque a gente sempre pode ter um ou outro processo que, por alguma situação específica, tenha um tempo de tramitação mais longo. E aí a gente entende que 6 anos é um tempo razoável, né, para resolver, né? Eu sei, Dani. Só para esclarecer que meta se fala de julgamento. Então, é o primeiro julgamento do processo. Então, esse tempo razoável é de 6 anos para o julgamento. Apareceu não. Nós estamos disponibilizando o enquete no chat. Está sem internet?
colega Felipe Moraes colocou. No nosso caso, o TRE do Ceará, os processos mais antigos se concentram principalmente nas ações penais. E nesse cálculo não são computados os processos suspensos. O colega colocou também, principalmente agora, com os crimes conexos e invariavelmente com participação de facções. Conseguiu disponibilizar? Pronto, a gente agora conseguiu disponibilizar a enquete. Eu peço para as excelências e os senhores e senhoras do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará preencham aqui o enquete. Já temos 40 respostas já. Quer passar para o próximo? Espera chegar pelo menos 700 metade aqui, sem que... Vai estar no meio do caminho, não tem pegar seu. No meio do tem um lote que está aberto aqui, veio de alguém. Bom, né? Tem 75, prosseguir. Então, vamos concluir aqui o enquete, vamos prosseguir para as outras metas. Bom, a outra meta aplicável à Justiça Eleitoral é a meta 4, que busca identificar e julgar os processos de crimes e ilícitos eleitorais. São os processos que possam importar em perda de mandato eletivo ou inegibilidade. A meta 4, ela também é dividida em duas partes. É dividida em relação às eleições de 2024 e em relação às eleições que vão ocorrer agora de 2026. Então, para a Justiça Eleitoral, a aferição da meta 4 ou a aferição da produtividade, ela sempre é em relação ao quadriênio anterior. Então, meta 4 de 2023 é a referência para a meta 4 de 2027. Então, em 2023, o percentual de cumprimento em relação às eleições à época, que eram as eleições de 2023, eram as eleições de 2018. Então, o percentual de cumprimento era de 80% dos processos referentes às eleições à época. Então, no caso, a aplicação da meta para 2027 seria manter o percentual de 2023 em relação a julgar 80% dos processos referentes às eleições de 2024. Hoje, esse percentual é de 50%. Ou elevar o percentual para 90% dos processos referentes às eleições de 2024 ou 100% dos processos referentes às eleições de 2024. Tem que
verificar que esses processos vão ser os que serão distribuídos até 31/12/2026. Então, em relação às eleições de 2024, que forem distribuídos até 31/12/2026. Então, se a gente tiver em 2027 processos distribuídos em relação às eleições de 2024, não vai fazer parte do escopo da meta 4 de 2027. Vai fazer parte, no caso, da meta 1, né? Porque vai ser distribuído em 2027. Então, a gente vai colocar no enquete ou a manutenção do percentual de 80% do percentual em relação a 2023, ou aumento para 90% ou 100%. Nós estamos enviando uma enquete, compartilhar com os senhores e senhoras. 80%, né? Que é a nossa indicação é manter o percentual de 2023, 80%. A manutenção do percentual em 80%, ele dá uma margem aí de 20% para eventuais processos que não consigam ser equacionados. A gente entende que, obviamente, 100% não tem condição, porque você sempre vai poder ter um ou outro processo que não, por questão processual mesmo, não consiga, né? Então, a gente entende que ficar em 80% é absolutamente razoável. Podemos, né? Bom, agora a gente vem para a opinião quanto à segunda parte da meta 4. A segunda parte da meta 4 é justamente em relação às eleições de 2026. Em sua opinião, a Justiça Eleitoral deve identificar e julgar até 31/12/2027 o percentual de quantos processos referentes às eleições de 2026 que possam implicar em perda de mandato eletivo ou inegibilidade. Em relação a 2023, o percentual das metas de 2023, que é a referência para o ano de 2027, o percentual era de 40% dos processos referentes às eleições de 2026. O nosso entender do TRE do Ceará é a permanência desse percentual em relação às eleições de 2000, na época de 2022, a gente colocou aqui para disponibilização o aumento desse percentual para 50% ou o aumento para 60% dos processos referentes às eleições de 2026. Então,
quero só aqui enfatizar que são os processos que vão ser distribuídos em até 31 de dezembro de 2026. A gente vai colocar uma enquete para votação. Sessenta respostas. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. Bom, votação encerrada, vamos prosseguir. A outra pesquisa é sobre o entendimento do TRE do Ceará acerca da quantidade de projetos mínimos na temática da Meta 9, que é inovação. Em sua opinião, a Justiça Eleitoral deve desenvolver no ano de 2027, no mínimo, quantos projetos inovadores com foco na melhoria das atividades finalísticas, que são serviços judiciais ou eleitorais, ou com foco na melhoria organizacional, processos internos relacionados aos macro desafios da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, a partir do Laboratório de Inovação do Tribunal, em parceria com outra instituição pública. Nós colocamos aqui um projeto, manter o projeto, um projeto mínimo, né, para o desenvolvimento no ano de 2027, 2 projetos ou 3 projetos. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará sugere a manutenção do indicador de 2026, né, um projeto, por ser um ano não eleitoral e um ano preparativo para as eleições do ano posterior, que serão de 2028. Vamos colocar uma enquete, um projeto.
Podemos passar? Podemos. Nós vamos agora encerrar a votação das metas que já são aplicáveis à Justiça Eleitoral e vamos passar agora para a sugestão de metas específicas que, no ano de 2026, a Justiça Eleitoral não possui meta específica. Na consulta pública, nós obtivemos algumas respostas sugerindo algumas metas, né? E a gente primeiro vai fazer uma enquete se, na opinião dos senhores e das senhoras, a Justiça Eleitoral, eu vou só um minutinho. Na sua opinião, a Justiça Eleitoral deve elaborar meta específica para o ano de 2027? Sim ou não? As pessoas que responderem sim, a gente vai passar para uma nova enquete para responder quais são as temáticas que foram sugeridas na consulta pública que acham interessantes para comporem a meta específica ou meta específica para a Justiça Eleitoral para o ano de 2027. Depois nós vamos abrir sugestões, né, fora essas 3 sugestões que nós vamos encaminhar para o enquete. Vamos agora terminar. Quem respondeu sim, nós vamos passar para a pergunta quanto às temáticas que consideram relevantes para meta específica para 2027. Na nossa consulta pública, nós tivemos 27 respostas indicando especificamente para a gente criar uma meta específica para quanto à educação política. A gente teve também várias propostas de criar uma meta específica para a Justiça Eleitoral quanto à violência política de gênero, e também tivemos sugestão de criação de uma meta específica para os processos administrativos eleitorais. Os processos administrativos eleitorais são aqueles processos que são de grande demanda nas zonas eleitorais, que são das classes processuais de notícia de irregularidade de propaganda, regularização da situação do eleitor, composição de mesa receptora, que são os processos dos mesários faltosos. Então, são processos que demandam
da Justiça Eleitoral, que anteriormente eram considerados classes de conhecimento, consequentemente, eram contabilizadas em classes de meta 1, 2, e a nossa proposição é justamente a criação de uma meta específica quanto à baixa desses processos administrativos eleitorais. Nós já tivemos a convergência de tribunais como o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, o Tribunal da Bahia e tribunais também como Minas Gerais. Então, é a sugestão que o TRE do Ceará tem como metas específicas para 2027, e especificamente quanto à baixa desses processos administrativos eleitorais. Depois a gente vai abrir a opinião dos magistrados e servidores contra a outras temáticas de metas que não estão dispostas na enquete. Pronto, doutor Alisson, eu acho que a gente pode encerrar e passar a palavra para os colegas e magistrados que gostariam de dar sua contribuição, né, quanto a propostas de metas para a Justiça Eleitoral para o ano de 2027. Bom, colegas juízes, colegas servidores, nós estamos no momento da reunião em que qualquer outra temática que porventura não tenha sido relacionada na enquete que fizemos previamente, poderá ser lançada aqui por quem porventura tiver
alguma ideia, algum interesse, alguma temática. Como vocês puderam observar, nós obtivemos 3 temas, né, que foi educação política, violência política de gênero e a questão da baixa dos processos administrativos eleitorais, né? E também, como vocês podem observar, das 3 temáticas que foram previamente apresentadas, aquela que teve a maior quantidade de pessoas interessadas foi a questão da educação política. Mas, repito, isso não quer dizer que agora, porventura, não apareça, digamos assim, outra temática, se porventura alguém tiver a ideia. Então, no momento, a palavra está aberta, está franqueada para qualquer um que tenha interesse em propor algum outro tema para a Justiça Eleitoral. É. Bom dia. Estão me ouvindo? Colegas estão me ouvindo? Bom dia, Micheline. Bom dia, sim. Pronto. Eu queria só um esclarecimento com relação a esses temas novos, né? Bom dia, doutor Alisson. Bom dia, senhoras magistradas, senhores magistrados e mais colegas. Um esclarecimento com relação a essa proposta dos temas novos. Se o tribunal já vai levar uma proposta definida de meta, ou se nós vamos discutir apenas o tema predominante, digamos assim, né? Porque com relação à educação política, por exemplo, eu já havia até conversado com a Micheline em outra oportunidade, que o que eu imaginava sobre o tema seria que o tribunal realizasse eventos com a sociedade para discussão da educação política, né? Assim, ver os tribunais eleitorais como protagonistas nessa questão da educação política em relação à sociedade, né? Então, assim, especificamente com relação a esse tema, a proposta que eu acho interessante seria a realização desses eventos, né? Pelo menos um evento ou 2 eventos durante o ano, em que o tribunal, com a participação de organizações da sociedade civil, outros órgãos públicos, enfim, trouxesse a temática da educação política, poderia ser um seminário, poderia ser algo nesse sentido, né? E a gente ter como meta a realização de pelo menos 1 ou 2 eventos durante o ano para que fosse abordado temas relacionados à educação política, né? Isso contribui de uma maneira geral para a educação da sociedade, para diminuir todas essas questões que a gente vê que hoje são prejudiciais à questão da democracia, né? Então, é só para a gente fazer esse esclarecimento, se nós realmente levaríamos já uma proposta formulada nesse sentido de uma meta, de delinear uma proposta para apresentar já ao CNJ, ok? Obrigado. Obrigada, Felipe. É justamente isso que a gente estava imaginando, justamente fazer essa proposta, se na temática de educação política, é justamente fazer uma métrica numa quantidade mínima de eventos que abordassem esse tema educação política ou fizessem a educação política, né, da sociedade. O tribunal fizesse um evento de grande proporcionalidade, né, de grande proporção. Agora o Fernando, né, quer falar. Bom dia. Não sei se todos estão me ouvindo bem. A gente teve recentemente um encontro para discutir a questão de planejamento estratégico
E dentro dessa questão de política e até de esclarecimento com relação a fake news, né, o processo eleitoral e tudo, eu joguei uma ideia de a gente fazer uma parceria com a Secretaria de Educação, aumentar o leque de trabalho nosso com relação aos formadores, né, e formar os próprios professores da Secretaria de Educação para que trabalhassem em suas turmas uma disciplina complementar, falando sobre essa questão da política, do processo eleitoral, da conscientização, e isso tornaria uma disciplina dentro da Secretaria de Educação adicional, né, junto com a parceria com a Secretaria de Educação. Eu acho que assim a gente iria ampliar o nosso acesso aos jovens, aos futuros eleitores, né, e eu acho que seria importante para amadurecer a conscientização do novo eleitor e no futuro a gente atingir essas metas muito mais fácil, né, de educação. Eu acho que seria mais interessante a gente ampliar esse trabalho junto com a Secretaria de Educação, fazendo parceria com eles. Não sei se isso estaria seria possível dentro das metas, colocar um projeto desse tipo, junto com a Secretaria de Educação. Fernando, né? Fernando, essa questão que você colocou é que está sendo estudada, tem um projeto em andamento exatamente na EJA aqui, com a Roberta Laena, né, que é a coordenadora aqui da escola. É exatamente dentro dessa linha aí que você pontuou, você colocou, né? Porque eu acredito que essa meta, assim, a operacionalização, digamos assim, de uma meta com a temática de educação política, ela, meu pensamento, ela só vai ter sucesso se, ao invés de nós fazermos o evento para as pessoas virem aqui, a gente é que tem que ir até as pessoas. A gente é que tem que ir até de forma continuada, exatamente. A gente é que tem que procurar a sociedade e ir nos locais onde ela está e não fazer eventos aqui para que as pessoas venham, porque aí não teria interesse realmente. Eu acho que não, somos nós que vamos, né? Mas já tem na escola, já tem projeto já. Ou não? Não, sim. Falar? Pode falar. Pode falar. Desliga aqui. Desliga aqui. Então, bom dia a todos. Eu tenho observado, doutor Alisson, que ultimamente as urnas eletrônicas elas têm sofrido bastante ataque. Ultimamente, inclusive, principalmente quando está se aproximando do momento eleitoral. Então, como a urna eletrônica, vamos dizer assim, que a gente pode classificá-la como a nossa joia rara, né? Eu acredito que a gente tenha que criar uma espécie de um programa para que a gente possa comunicar melhor com a sociedade, demonstrando a segurança da urna eletrônica. Um programa efetivo que a gente possa demonstrar à sociedade que a urna eletrônica ela é segura, como de fato ela é segura. Então, é essa a minha sugestão em relação a essa temática que está sendo colocada aqui. Basicamente o que a gente estava pensando, né? Especificamente para demonstrar à sociedade exclusivamente a questão das urnas? Isso, mostrando a segurança das urnas eletrônicas, porque hoje em dia as urnas estão sofrendo bastante ataque em relação à sua integridade, né? Muitas pessoas não sabem nem que ela não é conectada à internet, elas pensam, inclusive, que a urna eletrônica ela pode ser manipulada pela internet, através da internet. Então, eu acho que falta a gente aprimorar essa comunicação com a sociedade em relação a essa questão específica da urna eletrônica. Aí seria um programa, que o programa tem um caráter
de continuidade, né? Então, seria realmente um programa que a gente instituísse nesse sentido. O Jansen. Bom dia ou boa tarde, deixa eu ver que horas. Estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Vai ficar registrada a sugestão do colega Otávio, mas eu quero só, assim, esclarecer que todas essas sugestões, elas vão para o TSE. O TSE, na verdade, é que vai verificar internamente se deve ou não ter meta específica para 2027, né? E passando a palavra para o Jansen, o colega Jansen. Então, bom dia a todos, né? Boa tarde aí. Eu acho que já a meta que eu proponho, eu não sei se ela é especificamente da Justiça Eleitoral, certo? Mas assim, eu penso que ela é mais para todo o Poder Judiciário e sobremaneira para a Justiça Eleitoral, né? É criar um índice estatístico para mencionar, para medir, né? Para medir a rotatividade dos servidores que ocupam as funções e os cargos de confiança, do ACJ. Tipo assim, premiando o tribunal que tem uma maior rotatividade, né? Mais ou menos isso, evitando que por exemplo, a pessoa fique no mesmo cargo, na mesma função de gestão, 30, 20 anos, entendeu? Esse tipo de... Uma coisa por aí, tá entendendo? Porque eu não conheço, eu olhei as metas. Tem uma meta do CNJ que fala a questão do negro, né? E parece que tem uma pontuação para pessoa de cor, né? Negra, e um índice que pontua aí dela estar assumindo não sei se é uma CJ, CFC, mas a Micheline aí deve saber se existe esse. É isso. O Conselho Nacional de Justiça, ele tem vários indicadores que compõem, que vão compor agora a Estratégia Nacional do Poder Judiciário de 2027 a 2032. A gente tem um indicador que vai ser obrigatório de monitoramento, é o indicador Índice de Equidade Racial. Esse indicador, ele afere a realização ou a indicação de magistrados e servidores, ocupantes de cargo de chefia ou da autogestão, ou que compõem o pleno do tribunal, ou que compõem comissões e comitês, ou que compõem ou que fazem capacitação na temática de discriminação racial, racismo, ou que são pessoas autodeclaradas negras, pardas ou negras pretas que fazem ou que participam de eventos institucionais do tribunal. Então, a gente tem um indicador do IPER, que faz parte ou que vai fazer parte da Estratégia Nacional do Poder Judiciário. E nós temos também um indicador, que é o indicador de participação feminina, participação institucional feminina. É um percentual paritário de magistradas e magistrados na alta gestão do gênero feminino e, consequentemente, mulheres que participam dos cargos de chefia e assessoramento. Então, esses indicadores, eles fazem parte da estratégia nacional e são monitorados pelo Conselho Nacional de Justiça. Já fazem parte de uma métrica. Quanto à rotatividade de cargo de chefia, realmente a gente não tem essa métrica, ou não temos essa meta, né, no Poder Judiciário. Só pontuando aqui que o CNJ quis e depois abandonou
fazer, não vou falar aqui especificamente em relação a servidores, a ocupar CJs com relação a servidores. Mas o CNJ já tentou estabelecer, tempos passados, um limite máximo de tempo para juízes auxiliares, como é o meu caso, por exemplo. Juízes auxiliares de presidência e de corregedoria, que ficariam no máximo 4 anos. Essa ideia foi abandonada. O próprio CNJ criou e depois descriou, ou seja, tentando fazer aqui um paralelo aqui. Se o CNJ quis estabelecer um rodízio para juízes auxiliares de presidência e corregedoria e depois abandonou, digamos assim, a ideia, entendeu que a ideia não era boa, não era viável, ou não quis, enfim. Então, mutatis mutandis, eu acredito que também em relação aos CJs dos servidores, acho que não eu entendo a ideia, mas não vejo que ela encontre eco lá no CNJ, não. Especificamente em relação à TRE, nós temos casos de diretores gerais com décadas no cargo, né? Tem diretor geral que passa tem 15 anos de diretor-geral, né? Então, nunca vi nenhum movimento para mudar isso, não. Nem a nível de CNJ, nem a nível de Coptrel, da Justiça Eleitoral, realmente. Né? Agora, eu entendi perfeitamente a ideia. Alguém mais tem alguma sugestão? Alguém tem mais alguma sugestão? Então, doutor Alisson, eu passo a palavra para Vossa Excelência para a gente finalizar. Tem aqui Eu gostaria de registrar, e acredito que outros cartórios do interior passem por isso, a questão de pouco conhecimento jurídico e rito processual por parte da maioria dos servidores para atuarem nos processos em geral, que acredito que acaba atingindo também as metas, sendo que a maioria dos servidores que trabalham nos cartórios são servidores requisitados e da área administrativa. Quero aproveitar para agradecer e parabenizar toda a equipe da COJUD, que dá um suporte processual valioso para as zonas do interior. Nós temos conhecimento disso, a gente sempre tem essa questão que a justiça eleitoral, ela é uma justiça que tem duas funções. Enquanto todas as justiças têm só uma função, a gente tem duas. Porque todos os demais ramos do judiciário têm como função julgar processo, né? Exercer jurisdição julgando processos judiciais. E nós não. Nós julgamos processo, mas nós também fazemos eleição. Menina lá do Audimed disse que já estão sabendo lá, já está com prioridade. Então, a gente tem uma dificuldade na justiça eleitoral que a gente tem que mesclar as pessoas com conhecimento jurídico, porque em relação aos processos, mas nós temos também que ter pessoas da área administrativa para realizar tarefas eminentemente administrativas, que são as tarefas vinculadas à organização da eleição. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que ficar com um pé num lugar, mas com um pé no outro. Então, a gente tenta fazer essa mesclagem. O que é que a gente tem feito nessa questão jurídica, judicial? A gente tem colocado a COJUD, né, para dar esse suporte para a área judicial, de forma que o servidor do cartório, que não tem formação jurídica, ele não precise ter que ficar exatamente nesse judicial com o magistrado, a COJUD assumir essa função, e a gente tem também feito bastante treinamento, né? Eu me lembro que só eu especificamente, esse ano a gente fez o curso de cumprimento de sentença, está tendo o curso criminal, teve o curso de ações cíveis, toda a eleição já tem o curso de registro, de candidatura, então assim, existe uma preocupação muito grande do TRE de fazer o treinamento da área jurídica exatamente para que esses servidores que não têm esse conhecimento adquiram, sejam capacitados exatamente nessa parte judicial também, né? Então é isso. A gente já acolheu, né, tudo, né, Micheline? A gente, disse que a reunião não ia ser
muito demorada, foi 1h30, menos de 1h30. A gente sai daqui já com fechado, né? Acredito que tudo que a gente propôs e tudo aquilo que foi colocado na enquete anterior, na consulta pública, acabou sendo chancelado. Então, de forma que a gente agradece a presença de todos os colegas, servidores, juízes, que tomaram aí um pouco do seu tempo para nos ajudar nesse trabalho, né? A frequência, né? Não esqueçam de preencher a frequência, pelo amor de Deus, não esqueçam. Não esqueçam. Não adianta nada vir e não preencher a frequência, né? Tá certo? Então, E também a gente agradece, né, a disponibilidade e agradece a parceria, né, de estar aqui. É muito importante a opinião das pessoas que estão efetivamente operacionalizando a parte processual, que deem sua opinião e já saibam que as metas de 2027 vão ter esses índices, esses percentuais que foram ratificados pela maioria dos servidores deste TRE do Ceará. ok, tem uma manifestação ali com relação aos requisitados, né? Considero importante registrar a percepção dos servidores requisitados, né? Embora exerçam atividades essenciais e assumam responsabilidades próprias da Justiça Eleitoral, sua remuneração continua vinculada ao órgão de origem, né? Sem pagamento salarial direto pelo TRE, o que pode gerar diferenças significativas em relação a outros integrantes da equipe que desempenham atividades semelhantes. Essa situação, além de afetar a motivação, pode dificultar a permanência de profissionais experientes e aumentar a rotatividade nas zonas eleitorais do interior. Essa é uma temática que ela é bem conhecida também já, de vez em quando ela é tratada. Existem limitações legais, existem limitações de natureza jurídica legal. Eu acho que tem algumas barreiras, digamos assim, mas essa é uma temática que a Justiça Eleitoral tem conhecimento e tem tentado, de alguma forma, acho que gratificação, algumas coisas assim, mas sempre esbarra em alguma limitação jurídica, né? Eu já vi esse tema ser discutido, né? E assim, é uma situação que a gente sabe da importância dos requisitados, conhece. Quem já trabalhou na corregedoria como eu, que visita as zonas, principalmente as do interior, a gente sabe que não funcionariam sem os requisitados, mas a gente tem realmente algumas limitações de natureza legal, realmente. Pode, né? Pois é isso, a gente agradece mais uma vez e bom dia a todos, né?